vocês? Espero que sim. Vou fazer uma pergunta. Vocês, por acaso, gostam de comer peixe? Eu gosto muito, principalmente das sardinhas portuguesas e das douradas também. E por isso mesmo eu tenho uma grande admiração pelos profissionais do mar, que são os pescadores. Graças a eles a gente pode ter os nossos peixinhos fresquinhos e gostosos, não é? Mas eu acredito que vocês também saibam que existe um dito popular em volta desses nossos amigos pescadores, que é: isso é história de pescador. Pois é, mas a mensagem que nós vamos, aliás, a mensagem que o nosso amigo Pagani vai partilhar conosco, eu posso garantir para vocês que não é história de pescador, mas é uma história de tirar o fôlego. E também foi vivida lá no alto mar, nas profundezas até do alto mar. E foi vivida por quem? Por Jonas, um homem que era profeta de Deus. Pois é, um dia Deus deu uma ordem para ele, uma missão para ele, para que ele pudesse para que ele pudesse ir à grande cidade de Nínive e levasse uma mensagem específica para aquele povo. E Jonas então desceu, foi até Jope e pegou um barco, sim senhor. Mas em vez de ele ir para Nínive, ele foi o oposto, foi para Tarsis, uma distância tão grande. Ficava mais ou menos 900, Nínive, 900 a 1.200 quilômetros, e Tarsis, mais de 3.000 quilômetros. Que estranho, não é? Mais estranho ainda é saber que ele desobedeceu uma ordem de Deus. E agora a gente precisa entender o que levou a esse homem de Deus desobedecer assim, frontalmente, abertamente, essa ordem de Deus. Então eu convido a você, continue aí conosco, que o nosso amigo Pagani já já vai partilhar essa mensagem, vai responder essas perguntas e outras também. E se você gostar dessa mensagem, partilha com seus amigos, ok? Eu vou ficando por aqui e mais uma vez, Maranata! Oi, vou imitar minha esposa. Como é que estão vocês aí desse lado? Tudo bem? Fico feliz, tá bom? Porque aqui desse lado também, graças a Deus, as coisas estão correndo bem. É que vocês possam curtir esses vídeos e mais uma vez peço para que vocês também possam levar essa mensagem a todos os amigos, a mesmo desconhecido, porque a mensagem tem que chegar nos quatro cantos da terra, não é verdade? Hoje eu vou falar de um profeta maravilhoso, um profeta que vocês vão ver que ele tinha um dom da palavra. E eu estou falando de Jonas, um livro de 4 capítulos só, que vai nos ensinar muita coisa. E começa assim, Jonas capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha, que privilégio que esse profeta tinha. O próprio Jesus foi até ele através de visões ou de sonho, mas aqui me parece de visão, ou diretamente com mensagem no seu ouvido, e falou com ele que ele tinha uma missão para fazer. Repara bem uma coisa, e eu fico pensando, será que Jesus deu alguma missão para nós hoje? Qual seria a nossa missão no século 21? Você sabe que em Marcos, capítulo 16, verso 16, ele fala o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Filho. E nós temos que compreender uma coisa. Essa é a nossa missão, que a missão de Jonas também não fugia muito disso. Ele tinha que ir nessa cidade pecaminosa, uma cidade grande naquele tempo, e levar a mensagem para que eles pudessem o quê? Se arrepender e converter. Olha que Deus maravilhoso, não é verdade? Dando a oportunidade que uma cidade que mais ou menos, entre aspas, era pagã, né, pudesse receber a mensagem e se arrepender. Vão ver qual é a reação de Jonas. Mas eu pergunto, qual seria a sua reação? Você estaria animado? Você estaria preparado? O apóstolo Tiago, lá na sua epístola, antes de Apocalipse, ele fala que todo cristão deveria manusear bem a palavra de Deus. Por quê? Porque assim nós poderíamos levar melhor a mensagem ao nosso próximo. Vamos ver aqui que Jonas vai responder ao Senhor, né? E fala assim: porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. Vê se pode.
Jonas, o profeta, de vez obedecer ao Senhor, né? Ele quis fugir do Senhor. Será que nós temos condições de fugir do Senhor? Será que o Todo-Poderoso tem algum esconderijo nesse mundo que eu possa esconder dele? Claro que não. Mas Jonas pensou que poderia fazer isso. Olha o pensamento desse profeta. E continua. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Então Jonas não estava nada interessado em completar sua missão. Por algum motivo, de repente Nínive era uma cidade muito violenta, não é verdade? E Jonas de repente teve receio, ou então preconceito. Nínive e essa terra e esse reinado atacou muitas vezes o povo de Israel. Então Jonas aqui poderia ter essas duas opções. Ou ele estava com receio por ser um país muito violento, ou então o preconceito de um país que muitas vezes destruiu o seu próprio país, não é verdade? E vamos continuar na leitura que fala assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Eu não sei se vocês já andaram de navio alguma vez. Eu tive esse privilégio algumas vezes, principalmente em Belém do Pará. E eu vou falar uma coisa, uma experiência que eu tive, que é complicada você andar de navio. Quando você entra no navio, você vê aquele monstro, né? O navio é muito grande. Então você pensa, nada pode abalar esse navio. Mas não é bem assim na tempestade. Uma vez nós estávamos indo para a ilha do Marajó e deu uma tempestade tão grande, uma ventania tão grande, que esse navio estupendo parecia uma caixa de fósforo. Parecia que as ondas iam engolir esse navio. Graças a Deus que Deus nos protegeu e nós chegamos na ilha de Marajó, uma ilha fabulosa, maravilhosa, que eu também recomendo vocês, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir em Belém do Pará, vocês possam conhecer essa ilha. Mas vamos voltar então. Então a situação dentro desse navio estava complicada, estava a ponto de quebrar-se. Eu vou abrir um parênteses aqui para que vocês possam entender. Esse navio, de repente, pode ser a minha família. Esse navio pode ser o meu emprego. Esse navio pode ser a minha faculdade, na verdade, ou algum negócio que eu tenho feito. Muitas vezes as coisas não estão correndo bem. Parece que a nossa vida, a nossa família é uma tempestade de problemas. No nosso trabalho, sentimos perseguido, nas nossas amizades. Você, jovem que está na faculdade, de repente você estuda, e os testes, os resultados dos testes são uma tempestade horrível, né? Mas não se preocupe com isso, porque Deus está no leme. É importante nós fazermos a nossa parte e deixar que Deus complete a missão, não é verdade? No verso 5 fala assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Nós estamos falando aqui de marinheiros profissionais. E vocês reparam que eles não eram tementes ao Deus de Jonas. Cada um tinha o seu Deus. Mas logo que apertou, eles foram lá e foram orar ao Deus deles. Mais ou menos acontece isso conosco, né? Muitas vezes só lembramos de Deus quando as coisas correm mal, não é verdade? Isso é um grande erro. Parece que depois que Deus resolve a situação, nós colocamos Deus numa prateleira e deixamos ele ali. Até a próxima vez que nós tivermos algum problemão, não é? Mas é interessante aqui a atitude de Jonas. Jonas foi para o porão e dormiu. Como é que esse homem conseguiu dormir numa tempestade daquela? Eu acredito que eu não conseguiria. Será que você conseguiria, né? Sentindo que o navio estava balançando por tudo quanto é lado, né? Que as coisas não estavam controladas, né? E a água batendo cada vez mais forte, eu acho que ninguém conseguiria dormir. Mas Jonas conseguiu. Vê se pode. E continua. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Olha que coisa engraçada, né? Quantas vezes a gente brinca, né? Ô, seu dorminhoco, porque você dormiu muito, muito. E esse mestre do navio ficou espantado. Mas como é que você está dormindo numa situação tão difícil dessa? Meus queridos amigos, eu faço uma pergunta a vocês. No tempo em que vivemos, será que estamos dormindo igual o Jonas também? Nessa tempestade que está acontecendo no mundo, nessa tempestade de coisas más, nessa tempestade de avisos que Deus está nos dando, principalmente em Mateus capítulo 24, em Apocalipse. Tantos avisos que Deus está nos dando através da natureza,
através do comportamento das pessoas. E será que nós estamos dormindo para esse tempo? Um tempo que nós temos que dedicar à oração, ao estudo da Bíblia e levar essa mensagem ao nosso próximo, porque a volta de Jesus está breve. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E continua assim. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, repara bem, esses profissionais da pesca, eles estavam completamente o quê? Desnorteados, né? Sem esperança. Eles estavam com medo mesmo. Então a situação era caótica. Vocês estão entendendo? E ele faz esse convite a Jonas: ore o seu Deus. E no 7, verso 7 fala: diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o grande culpado daquela tempestade, na opinião dos marinheiros, mas Jonas, vão ver qual é a reação desse profeta. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha que coisa bonita. Vamos ver aqui qual vai ser a reação de Jonas, né? E Jonas lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então eles ficaram temorizados porque Jonas falou: eu estou fugindo do Senhor, né? Agora vamos ver onde que vai ser, onde que vai dar essa pregação, qual vai ser o resultado da pregação de Jonas. E disseram: que faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. 12. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aqueitará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Por isso que eu estou falando, Jonas era um homem reto, um homem corajoso, um homem que temia Deus. E ele fala: olha, a culpa é minha. Vocês sabem o que vocês têm que fazer nessa tempestade terrível? Me jogar dentro do mar. Eu não sei se eu teria essa coragem, sinceramente. Já teria um receio danado daquele navio estar se batendo e cada vez se afundando. Agora, falar para eles que eu sou culpado, tudo bem, agora vocês vão me jogar dentro desse mar. A possibilidade dele se salvar era 0,1, não é verdade? E olhe lá, né? Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Você sabe, esses homens que de repente não conheciam ainda o Deus verdadeiro, mas vocês vão ver a pregação de Jonas para eles, eles tiveram o amor para o próximo. Eles fizeram o resumo dos 6 últimos mandamentos. Amai o seu próximo como a vós próprio. Então eles fizeram de tudo para salvar a vida de Jonas. Que coisa maravilhosa. Será que nós estamos fazendo isso por aqueles que estão lá fora que não conhecem a verdade ainda? Por aqueles que um dia andaram no caminho do Senhor, mas por algum motivo largaram a mão do Senhor? Será que nós estamos procurando? Será que nós estamos enviando alguma mensagem de amor a eles? Ou telefonando, dando carinho? Ou levando essa palavra? Porque em João fala: conhecereis a verdade vos libertará. E tem muita gente boa, muito filhos de Deus sérios, que estão esperando a mensagem para libertá-los do erro. E onde nós estamos? Num navio dormindo? No meio dessa tempestade e achando que nós estamos tendo razão? Jonas não. Ele poderia ter sido um dorminhoco, mas depois que ele despertou, ele foi sincero, honesto, verdadeiro, não é verdade? E fez uma coisa interessantíssima, né? E fala assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não morramos por causa da alma desse homem, que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Repara bem, através da pregação de Jonas, aqueles homens conheceram o verdadeiro Deus. Através da pregação daqueles homens se converteram ao Senhor. E deve ter sido difícil para ele jogar Jonas no mar, mas era a única solução. A decisão de Jonas foi terrível. E muitas vezes somos assim.
E muitas vezes nós ficamos revoltados com Deus pelas consequências. Mas que culpa Deus tem se a gente não procurou fazer a vontade dele? Em João, capítulo 4, capítulo 14, fala uma coisa muito bonita. Se me amares, guardareis meus mandamentos. Eu tenho que amar a Deus e fazer aquilo que ele deseja, que é o melhor. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, fala um versículo fabuloso, que vocês têm que decorar também. Nós devemos andar como ele andou. Quem? Jesus Cristo. Então, depois lançaram Jonas. Não deve ter sido fácil para eles lançar aquele homem no mar, principalmente no mar revolto. Mas lógico que aqui no texto que eu li, o mar logo cessou, não é verdade? Agora vocês têm que compreender uma coisa. No verso 16 fala assim: temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e lhe ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha que coisa bonita, hein? Através da sua pregação de Jonas, aqueles homens se converteram ao Senhor. E é interessante a gente compreender uma coisa, sabe? Aonde nós formos, Deus tem seus filhos fiéis. Aonde nós formos, a gente vai ser uma luz. Deus não mandou Jonas ir para Nínive pregar o evangelho. O que Jonas fez? Desobedeceu. Deus aproveitou essa desobediência e também pregou para aqueles marinheiros. Não foi certo o que Jonas fez. Eu não estou falando que foi certo. Jonas deveria ter obedecido o Senhor a primeira vez de ir diretamente a Nínive. Mas infelizmente ele não fez isso. Então Deus aproveitou essa situação para que outros também recebessem a luz. E é bonito que essas outras pessoas receberam e aceitaram. Agora no verso 17 fala assim: e preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos parar por aqui. A palavra muito interessante aqui é que Deus preparou um peixe. Deus nos considera especial para Ele. Aonde você estiver, na condição que você tiver, a maior tempestade pode estar na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, né? Aonde for, Deus está preparando um peixe para te engolir e te preservar a sua vida. E através do peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites. Como Deus embaraça o nosso caminho de uma maneira que a gente nem imagina, né? Onde é que Jonas ia imaginar que o peixe ia engolir? E ali, vocês vão compreender daqui a pouco. Nós vamos voltar a gravar para finalizar a vida de Jonas, que é um profeta maravilhoso, mas que cometeu um erro. As consequências foi complicada, foi, não foi? Mas graças a Deus que Jonas se arrependeu, era um homem sincero a Deus, e através da sua pregação levou muitas pessoas a Cristo Jesus. Um forte abraço.